2. A Montanha das Romãs. Amor, a lei do amor. Ao fim do dia, o pastor chamou Graça e Glória e suas duas companheiras e começaram a caminhada de volta para casa, aos lugares altos. Num caminho, enquanto pulavam e saltavam na encosta da montanha, em direção ao pico, já brilhando com a luz vermelha e rosada do sol poente, Graça e Glória pensava na visita que fizera a tia Gorenta. Meditava consigo mesmo que precisava conversar com o pastor Rei e pedir-lhe que explicasse as coisas que estava confundindo antes de retornar ao vale, pois precisava saber que mensagem poderia demover sua tia enclausurada daquela sombria masmorra. Ela tinha pés de corça, por isso saltavam na encosta da montanha e alcançaram o topo bem depressa. Assim que chegaram ao jardim do rei, em onde estavam hospedadas, Graça e Glória contou-lhe que precisava de ajuda. Ele lhe garantiu que no dia seguinte, bem cedinho, iriam juntas à Montanha das Romãs e lá conversariam sobre o assunto. Graça e Glória encheu-se de alegria e de muitas expectativas. Nunca estivera na Montanha das Romãs e amava conhecer os recantos dos lugares altos e admirar a gloriosa cadeia de montanhas de novos ângulos. As primeiras horas da manhã, que ela passava com o pastor Rei antes de iniciar o trabalho do dia, eram sempre as mais felizes de sua vida. Muitas vezes, ele a chamava muito antes de o sol nascer e conversavam por 2 ou 3 horas antes que alguém aparecesse. Na manhã seguinte, no momento em que o primeiro brilho rosado de um alvorecer de verão surgiu no pico da montanha, do lado oposto do vale, e a estrela da manhã ainda brilhava no céu, Graça e Glória ouviu a voz do rei a chamá-la. Ela saltou e seguiu depressa. Antes pararam um pouco para admirar a beleza dos picos brancos de neve que apareciam se erguer em direção ao céu sem nuvens, como que tentando alcançar o primeiro raio do sol, por cujo nascimento ansiavam. O silêncio era de tirar o fôlego. Quando o primeiro raio do sol surgiu sobre a montanha ao longe e o declive branco tingiu-se de um tom rosado profundo, Graça e Glória olhou para o rei e disse-lhe: Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Salmo 130, verso 6. Ele pegou a mão de Graça e Glória e subiram pulando e saltando em direção à Montanha das Romãs. Enquanto caminhavam, ela entoou um cântico. O pico da montanha na alvorada. Como no início da manhã, o pico nevado da montanha procura saudar a alvorada. Também meu coração anseia e busca a tua face e brilha com graça. Como os picos ao nascer do sol, elevo minha mente a ti. Veste-me com glória, faz-me arder em louvor, em vestes de amor, de chamas flamejantes. Em mantos brancos como a neve, eles saúdam seu Senhor, o sol. Também espero teu resplendor. Corro com pés alados. Agora que nos encontramos, concede-me doce comunhão. Assim cantando e saltando lado a lado, chegaram a parte da cadeia de montanhas desconhecida de Graça e Glória. Árvores frutíferas de todas as espécies cresciam em belos pomares, porém havia mais romãzeiras que árvores de outras espécies. Ela já percebera que o rei gostava mais das romãs que das outras frutas, e naquela manhã entendeu a razão de ele as achar tão encantadoras. A romãzeira produzia flores e frutos ao mesmo tempo, ambos vermelho claros, belíssimos. O fundo das pétalas era pincelado de uma cor que lembrava a alfazema. Assim, com as folhas de um verde vivo, as flores e os frutos vermelhos claros formavam um quadro admirável contra o fundo azul turquesa do céu. A emoção deixou-a sem fôlego. As árvores forneciam sombra fresca, e quando se sentaram ao chão debaixo de uma das maiores romãzeiras, parecia que estavam num pequeno caramanchão, de frente para outra cadeia de montanhas, as mais altas que já vira. Dize-me, Senhor, disse ela, após um breve momento de quietude, em que descansara ao lado dele, deliciando-se com aquela presença e aquietando seu coração e sua mente
para poder ouvi-lo e aprender tudo o que ele lhe quisesse ensinar. Porque assim me parece, amas a romanceira mais que as outras árvores, e por que esta montanha é coberta de romanzeiras? Estamos nas montanhas das especiarias, falou o rei, uma cadeia de 9 montanhas em que crescem meus frutos e especiarias prediletas. Essas romanzeiras são a melhor imagem do primeiro do fruto nônuplo do espírito, o amor. A romanceira, como você pode ver, é uma árvore perene, e os povos do Oriente dizem que é seguro deitar e descansar debaixo dela, porque os espíritos malignos não ousam se aproximar dessas maravilhosas árvores. As flores são lindas, o fruto é delicioso, e fazemos um suco saudável e refrescante com ele. O fruto também é repleto de belas sementes. Disse que pelo menos uma semente de cada fruto vem do paraíso. Ela é bela, fecunda, perene, saudável e afasta os espíritos malignos. Você ainda pergunta por que as pessoas acham a romanceira uma das árvores mais fascinantes? Posso entender muito bem isso, respondeu ela. Também notei que a encosta da montanha é o lugar mais bonito dos que eu já vi. Daqui temos uma visão totalmente nova. Contudo, não é ali, bem abaixo de nós, que fica o Vale da Humilhação? Sim, disse ele, você está certa. Diga-me, Graça e Glória, o que você acha desta nova vista? Ela ficou muito tempo quieta ao lado dele, contemplando o cenário. Tentava absorver toda aquela maravilha. Alto, muito alto no céu, elevava-se uma cadeia de picos cintilantes, encobertos por uma neblina de luz tão ofuscante que ela teve de cobrir os olhos. Em primeiro plano, formando um contraste fascinante com a luz, havia uma montanha bem mais baixa, lindamente modelada em forma de pirâmide, porém negra como carvão, do sopé ao topo, como se tivesse sido varrida pelo fogo, uma grande mancha na paisagem perfeita. Na verdade, o contraste era magnífico. A montanha escura parecia uma próscrita solitária, destruída, incapaz de se esconder do extraordinário grupo de espectadores vestidos de brancos imaculado, uma criminosa nua, forçada a permanecer na presença de seus juízes. Graça e Glória sentiu as lágrimas brotarem ao olhar para a montanha escura e devastada, que contrastava de forma tão terrível com o resto da paisagem. O que mais a comoveu foi ver que a montanha não conseguia esconder a própria vergonha. Permanecia estática, com cada marca terrível de sua ruína exposta ao exame dos picos imaculados. Ela olhou para a montanha por muito tempo até que a voz do rei a chamou de volta de seu devaneio. Ele disse, Graça e Glória, por que está chorando? Por causa da vista da montanha das romãs, respondeu ela com a voz embargada. Porque uma vista como essa no lugar em que crescem as árvores do amor? O que representa aquela montanha desolada, arruinada, bem ali em destaque? Porque ela é tão diferente das outras montanhas? O que aconteceu com ela? Por que não fazes algo a respeito, meu rei? Vemos uma beleza perfeita em todo o resto. E aquela pobre coisa arruinada quebra a harmonia da paisagem. Ela também deve ter sido bonita. Tenho certeza de que ela já foi bonita, pois tem uma forma linda. Pergunto-me, como consegue olhar para ela agora, da forma em que ela se apresenta? O que aconteceu com ela, Senhor? Vou lhe contar a história da Montanha Negra, disse o rei com muita gentileza. Então você vai entender. Como vê, ela é bem visível da minha vista, visível de minha montanha favorita. O amor olha direto para ela. Foi por isso que há muito tempo resolvi embelezá-la de forma especial e fazer dela uma das partes mais adoráveis do meu reino. Aquela montanha de solo fértil e rico e em costas voltada para o sol poderia ser muitíssimo produtiva. Planejei transformá-la na montanha das videiras, que produziria abundância o vinho da alegria e do contentamento. Pedi que meus jardineiros e trabalhadores fizessem plataformas em suas encostas,
do topo ao sopé, e nelas plantamos uvas selecionadas e outras belas árvores para fornecer sombra e frutos. Fizemos tudo para que ela fosse perfeita e nos deleitávamos com a perspectiva da produção. Ele parou e ficou em silêncio por bastante tempo. Por fim, Graça e Glória perguntou suavemente: O que aconteceu, meu senhor? Ela produziu videiras selvagens, disse o rei calmamente. O inimigo semeou videiras amargas e nocivas, que produziram frutos amargos e nocivos. Além disso, as videiras selvagens se rebelaram, cresceram no solo muito fértil e ficaram fortes e encorpadas, sufocando as videiras que plantei. Também subiram nas árvores e as estrangularam até a morte. Tudo o que restou foram grandes cortinas e grinaldas de videiras selvagens, cobrindo tudo. Não poderias ter feito nada? Perguntou pesarosamente Graça e Glória. Não poderias ter arrancado as videiras selvagens e se livrado delas? Tentamos fazer isso, respondeu o rei. Nós arrancamos e queimamos, mas os brotos corriam pelo subsolo e apareciam em lugares com a mais rapidez com que as arrancávamos. Também tentamos fazer enxertos de videiras reais, que encontramos em outras montanhas, mas não vingaram. As videiras selvagens eram parasitas. Fixaram-se nas videiras reais e em todas as árvores e sugaram toda a vida ali existente, ou as estrangularam até que morresse. Por fim, só restou uma coisa a fazer. Pusemos fogo na montanha, de modo a queimar todas as videiras malignas. Só assim aquelas parasitas selvagens poderiam ser destruídas. E o Senhor vai deixar essa montanha ficar desse jeito, arruinada, desolada e morta? Perguntou Graça e Glória com voz baixa e trêmula. Oh, não, respondeu o rei com uma voz de expressão adorável. A alegria estampava em seu semblante. Vamos cultivá-la de novo e torná-la mais produtiva do que seria antes. As cinzas estão deixando o solo ainda mais fértil e preparando-o para a ressurreição. Um dia, da Montanha das Romãs, veremos todos os picos ao redor, olhando para a Montanha das Videiras, que será a mais bonita e a mais produtiva do reino. Após outro silêncio, Graça e Glória prosseguiu. Começo a entender por que me trouxeste aqui, meu rei. Já sabia sobre o que eu queria falar. Estou inquieta e perplexa. Poderias me orientar? Posso fazer todas as perguntas que me inquietam desde que fui ao Vale da Humilhação e lá encontrei minha tia muito angustiada, sem poder fazer nada para ajudá-la? Pergunte o que quiser, disse ele com gentileza. A Montanha do Amor, com esta vista linda, é o melhor lugar do mundo para se fazer qualquer pergunta e receber qualquer resposta. Então falou vagarosamente Graça e Glória. Quero saber sobre o mal e a tristeza que existe lá embaixo no vale e a causa disso. O que provocou tal devastação? Por que todos os habitantes do vale são infelizes, angustiados e sombrios, embora nem sempre perceba a situação em que se encontram? Isso aconteceu porque eles desobedeceram à lei real do amor, respondeu o rei. O amor é a lei fundamental de todo o universo. Quando essa lei é obedecida, tudo vive em harmonia, em alegria perfeita e em perfeita produtividade. Quando é desobedecida, o resultado imediato é a desarmonia. Depois surgem angústias e infortúnios de todo tipo. A justiça é a condição de tudo que está em harmonia com a lei do universo, e por isso é justa. A injustiça é tudo que está em desarmonia com a lei do amor, e por isso é injusta. O amor que não faz mal ao próximo cumpre a lei que é a base do universo. A santidade, a felicidade e a saúde são resultados da total separação de tudo o que é contrário à lei do amor. E os santos são aqueles separados para o amor. Os pecados são pobres. Os pecadores são pobres e infelizes que desobedeceram à lei do amor e assim atraíram todo tipo de malefícios para si mesmo, como as coisas ruins de que o vale está repleto. Quando os seres humanos amam, eles cumprem a lei de seu ser. Quando desobedecem à lei do amor, interrompem e frustram a lei da vida. Quando amam, são saudáveis, felizes e vivem em harmonia. Quando deixam de amar e começam a ter pensamentos de inveja,
ressentimento, amargura, rancor e egoísmo, começam a destruir a si mesmo, pois todo o seu ser está envenenado por pensamentos de desamor. Meu Senhor e Rei, o que é verdadeiro amor? Quis saber graça e glória. Como reconhecemos? Eu sou amor, falou com toda clareza o rei. Se você quiser saber como é o verdadeiro amor, olhe para mim, pois sou a expressão da lei fundamental do universo. E como sempre demonstrei a você e aos demais, a característica do amor é a disposição de aceitar o ser humano exatamente como são, por mais maculados e destruídos pelo pecado que estejam, e reconhecer a unidade com eles no pecado e na necessidade deles. E também reconhecer que o coração humano precisa amar e ser amado, e nisso repousa o amor cerne, o próprio cerne da humanidade. Pois a menos que você, filhos e filhas dos homens, sejam amados e também amem os outros mais que a si mesmo, não se tornarão o que estão destinados a ser, filhos e filhas do Deus que é amor. Ele então parou de falar no momento em que um grupo de servos do rei chegavam à montanha das romãs a fim de colher os belos frutos. Enquanto trabalhavam numa encosta perto dali, começaram a cantar. A letra da canção era assim: amor é unidade, ó, como é doce obedecer a essa lei. O desamoroso precisa muito do nosso amor. O amor, rogamos, faz-nos um com a dor e a necessidade dos homens. Somos um na necessidade de amor. Demonstremos o verdadeiro amor. Apenas o amor do alto o aquece, faz-nos nosso espírito crescer. Ama-nos, nosso coração pede. Deixa-nos amar e viver de verdade. Também somos um na necessidade de amar ou de morrer. Amar os outros, a verdadeira felicidade. Amar a si mesmo, a verdadeira mentira. O amor de si mesmo, a luta interior. O amor voltado para o exterior, a vida verdadeira. Amemos e sejamos frutuosos. Amor é o sopro de Deus. Amor gera amor e nova vida nasce da morte. Não há céu mais doce que o encontro de espíritos amorosos. Quando a canção terminou, o rei apontou a vasta paisagem na direção da Montanha Negra e disse: veja como tudo o que o amor cria está claramente presente na lei do universo, e como todas as coisas formadas e modeladas pelas mãos do Criador, quando obedecem à lei do próprio ser, são capazes de doar a si mesmo e reconhecem que estão unidas às necessidades de todos. Observe como essa lei está escrita em tudo à sua volta. E Graça e Glória observou. Bem abaixo no vale estavam as verdes pastagens em que os rebanhos pastavam. Ela imaginou a miríade de folhinhas de grama se entregando voluntariamente para alimentar os rebanhos e manadas. Lembrou-se das incontáveis flores silvestres emanando doçura e beleza e perfume, até mesmo em lugares em que não havia ninguém para apreciar essas virtudes, nenhum espectador para admirá-la, prontas a ser pisadas e quebradas e a vicejar por toda a vida sem receber louvor nem recompensa. Em seguida, contemplou as árvores do amor à volta deles na montanha. Viu como estavam carregadas de frutos que outros colheriam e apreciariam, e percebeu como elas encontravam o sentido de sua existência naquele ministério de entrega. Levantou os olhos para o céu que brilhava no alto, espalhando sua luz e calor livremente sobre todos, sobre o mal e o bom, sobre o injusto e o justo, sobre todos com equanimidade. Percebeu que naquela doação de si mesmo, na entrega de si mesmo e na disposição de participar e se tornar um com todos que abriam para receber sua luz e calor, repousava o grande símbolo do amor perfeito. Ela observou os córregos descendo apressados montanha abaixo, a fim de se entregar, para revigorar todas as coisas ao longo de suas margens. Para todos os lugares que olhava, percebia na natureza a graça exultante de dar e compartilhar para assim tornar-se uma com todos. Em seguida pensou nas muitas criaturas que obedeciam a essa lei do universo,
O predador sempre a caça de alimento para si mesmo, sem dar nada a ninguém, a não ser aos seus filhotes. Os parasitas e as videiras selvagens que arruinaram a Montanha Negra. Percebeu como todas as coisas eram destrutivas quando não se mantinham em harmonia com a lei do amor e da unidade. Percebeu também que, na verdade, aquela lei estava escrita em cada parte de seu ser e pensou: amar é algo que dá alegria e também é saudável. É uma grande tristeza rejeitar o amor e viver apenas para si mesmo. Vejo que tudo é exatamente como ele diz. O amor deve se expressar no doar. Ele encontra seu caminho quando se torna um com os outros, assim como encontrou uma forma de entregar sua vida por nós e desse modo ser um conosco. Realmente, toda a tristeza que existe no vale é porque seus habitantes estão desobedecendo a essa lei da existência deles, sem nem mesmo perceber que fazem isso. Enquanto ainda estava sentada pensando em todas essas coisas, o rei começou a cantar, e esta é a letra da canção que ele ensinou a Graça e Glória lá no alto das montanhas das Romãs. Vivemos por uma lei. O amor ama doar-se, e doar-se, e doar-se. E essa lei real estrutura o universo. A alegria duradoura só existe no coração que compartilha. A vida se entrega 1000 vezes e mais ao praticante da grande lei do amor. O amor que ama alguns, mas não todos, é muito fraco e pequeno. Se ama um, ele perece, pois esse amor é humano, não divino. O amor não gosta de descansar até abençoar totalmente o amado. O amor salta para salvar todos os que caem e encontra alegria em entregar tudo. Quando terminou a canção, o rei levantou-se e disse: está na hora de voltarmos ao adorável trabalho de se doar e compartilhar. Depois de dizer essas palavras, dirigiu-se para a encosta da montanha. Juntos, saltando e pulando com seus pés de corça, desceram em direção ao pequeno tapete verde lá embaixo, onde ficava o Vale da Humilhação, que precisava muito de seu ministério de amor. Glória a Deus. Terminamos por aqui o capítulo 2. E que você possa ser edificada por este capítulo, entendendo e aprendendo que o universo rege pela lei do amor. O mesmo amor que Cristo se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. É o amor que eu e você precisamos expressar para o nosso irmão. E a gente só consegue fazer isso com a graça do Espírito Santo. Peça para Ele e Ele vai te dar esta graça. E você vai conseguir amar como Cristo amou. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo capítulo.